Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem. É um prazer estar mais uma vez falar para vocês deste programa único e especial Lapidação Mental, na qual poderemos lapidar as nossas mentes, vamos mergulhar buscando conhecimentos e experiências que podem mudar o curso das nossas vidas. E isso vai permitir com que a nossa história seja redefinida a partir de hoje. Vamos falar do tema hábitos poderosos que conduzem ao sucesso. É dali onde a gente vai poder aprender como pequenas ações podem transmitir em nós, podem causar em nós momentos ímpares e sem igual, que podem impactar extraordinariamente o curso da nossa história. Para começar, hoje eu tenho os meus convidados, Antônio Lote Rosário e Teodoro Dongua, na qual são pessoas experimentadas. Antônio Lote é professor e empreendedor, Teodoro Dongua é mentor e empreendedor. Meus amigos, bem-vindos a esse momento especial para partilharmos conhecimentos com quem nos ouve, com quem nos vê do outro lado. Na visão de vocês, como poderia ser caracterizado, não é, o poder de hábitos, não é, que podem conduzir ao sucesso, na visão de Antônio e Teodoro? Se calhar poderia começar com Teodoro. Antes, obrigado e por hoje estamos a ter um programa excepcional porque começo aqui a perceber que o nosso grande mentor e apresentador do nosso programa está exatamente a ensaiar, por isso, obrigado e estou na verdade feliz em saber que estamos sim a praticar aquilo que é a mesa redonda para podermos discutir aqui assuntos e hábitos poderosos que podem impactar vidas de pessoas que nesse momento nos acompanham e gostavam também de crescer. E o crescimento depende simplesmente daquilo que nós vamos fazer. Hábitos poderosos ou não, vamos agora descobrir aqui. Por isso, não existe uma linha métrica para o sucesso. Boas. Lote, Teodoro diz que não existe uma linha métrica para o sucesso. Ainda nos prendemos pela seguinte questão. Na tua visão, como caracterizar nessa altura, né, os hábitos poderosos que nos podem conduzir ao sucesso? Ok, muito obrigado, Leonardo, Teodoro, e a você que nos acompanha. Antes que debrucemos relativamente ao tema, é importante que você saiba o que são hábitos, né? Se de forma muito sucinta, simples, hábito é um comportamento ou pensamento que se repete de forma inconsciente e automática. Então é importante que saibamos primeiro o que é um hábito. E para que haja um hábito tem que existir 3 fatores, né? Esses 3 fatores tem de existir um gatilho, tem de existir, portanto, uma rotina e uma recompensa. O que vai ser um gatilho? O gatilho vai ser, portanto, uma emoção interna ou externa que se vai dar em função do hábito que se quer implantar ou experimentar. E a rotina vai ser a sucessiva repetição do próprio hábito. E a recompensa vai ser, portanto, o alívio, o benefício que eu vou ter em função do hábito que me vou propuser. Entretanto, tal como disse muito bem o Teodoro, não há aqui linhas mestras de traçarmos relativamente a hábitos poderosos, mas em função daquilo que são os meus objetivos que eu queira atingir, naturalmente que eu tenho que saber quais são os hábitos de que me possa propuser para que eu consiga atingir um objetivo. E hábito, não nos esqueçamos que de facto hábito acontece no cérebro, só que esse cérebro depois vai transmitir para todo o corpo, que se vai dar num resultado. Então o hábito é um circuito, e esse circuito pode ser positivo ou negativo. Boas. Eu fico muito feliz em saber que hábito, afinal de contas, são comportamentos em que nós vamos tendo durante
decurso das nossas vidas e vai fazer o nosso novo eu para podermos prosseguir. Diante desses elementos de que, sendo que o hábito é fruto do comportamento que nós vamos tendo nos dia a dia, eu gostaria de saber, daquilo que é a vossa experiência, como poderia ser, não é? O que é que poderiam partilhar para nós, não é? Daquilo que tem sido a experiência de novos hábitos que vocês têm tido e como foi o princípio. Acredito que para serem empreendedores tiveram que mudar alguns hábitos. Eu gostava de saber um pouquinho daquilo que é a vossa experiência. Prontos. Dizer que os hábitos são tão importantes porque sempre que nós estamos diretamente ligados a um hábito, nós conseguimos realizar uma tarefa no automático. Isso vai nos permitir executarmos determinadas tarefas sem nós prestarmos atenção nas que nós já começamos a praticar. E nós estamos a falar de hábitos milionários. Hábitos milionários vão ser aqueles que podem ser aprimorados em função dos seus objetivos. Não existe aqui, conforme eu já acabei de dizer na minha introdução, uma linha métrica, uma linha mestra que vai te provar que se você fizeres isso, consegues atingir os seus objetivos. O que vai terminar este hábito vai ser a sua capacidade de resiliência e de poder tornar os seus objetivos numa visão clara em função daquilo que você acredita. E sempre que você estiver perante alguma crença que ela vai ser entronizada de forma direta no seu subconsciente, que te permite quebrar uma regra, vai te proporcionar aquilo que nós podemos chamar de um hábito de sucesso. Mas se não saberes controlar muito bem estes hábitos, podem também te levar para o precipício. Porque de lembrar que falar do crescimento, de prosperidade, sucesso, estaríamos então a quebrar aquilo que poderíamos chamar de crescimento constante. O hábito que te leva a conquistar o seu primeiro 1 milhão não vai ser o mesmo que vai permitir que você consigas alcançar os teus 10, 100, 200, 300 milhões. Você tem que estar sempre a quebrar hábitos e fugir um pouco da rotina em relação ao que te fez começar. Logo, basta que tu comeces e a partir dali vais começar a adaptar aquilo que nós podemos chamar de hábito. De lembrar que quando se empreende para se tornar numa pessoa de sucesso e ter hábitos milionários, nós conhecemos muita gente que ilustram sobre crescimento, sobre prosperidade. Mas só você tens o poder, a faca, o queijo de poder dar um passo na frente, experimentar aquilo que você acredita e criar o fluxo de energia e se tornar isso numa expansão a nível do mundo. Agora, bons ou maus, você tem a capacidade de olhar para isso como algo que te permite estar do outro lado. Por isso é que nós temos que fazer avaliações constantes. Mas queria aqui agora fazer uma referência muito rápida. Mas esses hábitos que nós estamos aqui a falar são tão importantes para o crescimento? Lote. Bem, falou de alguma coisa bastante importante e a você que nos acompanha aí é bom que você saiba que falar-se de hábito e trouxe alguma palavra muito importante, chave, automático, mas antes que o hábito se torne automático, é importante que seja redesenhado, é importante que ele seja primeiro consciente. Por que é consciente? Porque tudo que eu quiser na vida, tudo que eu quiser fazer e me propuser a conquistar, eu tenho que estar consciente. Só que dessa consciência vai existir algum redesenho, vai existir algum mapa, vai existir alguns passos, alguma escada que eu me vá propor a seguir. Depois dessa segmentação toda, isso é que vai virar automático. Atenção, antes que se vire automático, tem que ser consciente. O que é que eu quero fazer? De que forma que eu quero fazer? Por isso que existem aqui 3 fatores que são bastante preponderantes para a prossecução de um hábito, que são pessoas, ambientes e situações.
eu não posso ter bons hábitos se não estiver aliado a pessoas com quem queiram, com quem façam aquilo que eu quero fazer. Portanto, quero ter hábito de correr, hábito de treinar, eu devo aliar-me a pessoas que já o façam. Depois, o ambiente em si tem de propiciar e a situação. Então, esses 3 fatores são como que bastante fundamentais para que nós consigamos atingir aquilo que a gente quer almejar. Então, é importante que se tenha em conta. As crenças não são nem verdadeiras nem falsas, né? São aqueles insights que a gente vai receber de pessoas que estão à nossa volta, de tal sorte que o que nos disserem a respeito de nós ou de alguma coisa fica enraizado na nossa mente. Por exemplo, se disserem que o sucesso só pode ser alcançado a pessoas que já têm sucesso, o sucesso é só de uma pequena casta de pessoas. Se realmente eu não ressignificar essa crença, eu posso tê-la como que é verdadeira, mas se eu me propuser a desafiar, a criar novos hábitos em relação aos que eu já tenho, claramente que eu posso criar outros hábitos. Então, os hábitos, quer dizer, não são como que inatos, os hábitos podem ser trabalhados em função de pessoas, tal como disse, ambientes e situações. Pois. Eu gostava de saber, tendo em conta esses elementos, não é? Porque hábitos, a gente tem que buscar também referências em outras pessoas para modelarmos, fazendo com que nós consigamos, não é, seguir e tomar novo rumo. Destes aspectos, aqui o professor Lotte, e empreendedor, disse muito bem que a questão de pessoas e ambientes. Por esses elementos, eu gostava de saber, daquilo que é a vossa experiência, não é? Uma experiência particular que vocês tiveram na mudança de paradigma, não é? Na aplicação de novos hábitos em vocês, certamente que tiveram esse momento. Tinham que quebrar alguns hábitos e substituí-las por outras que agreguem mais valor. Eu gostava de saber qual é um dos hábitos, assim, relevante que vem à vossa mente, como podia ser se calhar a meditação, não é? Buscar agora mais energia do poderoso Deus, e uma vez que é da fonte que a gente tem que beber para podermos prosseguir com as nossas forças e termos visão. E como é que tem sido, qual foi essa experiência que tivestes? Bem, o homem é um ser triuno, né? Composto de corpo, alma, espírito. O corpo é uma grande máquina que tem 1.500.000, 200 horas. Queremos assim dizer, quer dizer, o homem foi destinado para viver 120 anos. Só que em função dos hábitos que a pessoa tem ou não, então isso vai determinar se vai ou não chegar a essa idade. Mas não sou eu que está a dizer, é a Bíblia, é a palavra que está a dizer. E depois tem o lado almático, né? Que é um campo morfogenético que atua a mais de 7 metros de distância. Então a alma tem, na alma está o pensamento, sentimentos e emoções. Depois tem o espírito, temos o lado espiritual, que é o fluxo, é a energia vital com a qual nos conectamos com Deus. Então, se nós tivermos que alinhar essas 3 dimensões para um único ser, claramente é que vamos conseguir aquilo no qual nos propusemos atingir. Hábitos, tal como dissemos, devem ser muito bem redefinidos em função daquilo que são os objetivos que eu queira atingir. Por exemplo, hábitos saudáveis, eu treinar, exercitar o meu corpo, né? Estou a falar do lado da dimensão corporal, dessa máquina física. Se eu não me exercitar, claramente que eu não vou conseguir trazer este hábito saudável que vai não só influir a mim, como também as pessoas que estiverem ao meu redor. E é bom que se saiba que os hábitos nunca andam sozinhos, andam sempre em duo, trio ou quarteto. A partir do momento que eu me exercitar, isso vai trazer comigo, vai chamar comigo outros hábitos. Por exemplo, quem começa a se exercitar, repara que vai mudar também a sua alimentação, vai mudar o seu estilo de vida, vai mudar o seu sono, terá aquela possibilidade, terá aquele cuidado de descansar muito cedo para recuperar-se, porque o hábito é tão bom que a partir do momento que eu me proponho a praticar, a fazer tal hábito, chama consigo outros hábitos. Daí a importância de se colocar em hábitos saudáveis. Só que nós estamos, infelizmente, o ser humano, e muitas vezes, e a maioria das pessoas, propõe-se em hábitos ruins, né? Propõe-se em vícios. Por exemplo, as drogas, né? Cigarro,
também é um hábito, só que não é um hábito saudável. É um hábito já doentio, é um hábito que nos pode corroer e carcomer aquilo que é a nossa saúde e as pessoas estão à volta de nós. Entretanto, tudo passa por um processo, mas repare que conta muito ambiente, lugar e situações. Então, bons ambientes também a gente pode desenvolver bons hábitos. O contrário também é verdadeiro. Pronto, só para reforçar aquilo que o meu amigo Lote acabou de dizer, na verdade eu tenho dito o seguinte: todas as vezes que você se propor a fazer alguma coisa, tens que prestar muita atenção no seu pensamento, porque isso vai se tornar um hábito. Se ao começar uma determinada ação, tu já sabes que te pode equivocar ao longo do caminho, porque tão logo aquilo se tornar um hábito, começa a te comprometer, então tens que olhar para a dimensão mais importante, que é a dimensão humana e divina. E isso vai fazer com que aos poucos comeces a espelhar aquilo que é a construção do que você pretende. Estás a construir o quê? O que você constrói hoje de pequeno, Certo. ele se torna grande. E automaticamente o mundo tem aquilo que nós chamamos de falhas. É por isso que muita gente hoje não consegue manter uma cadência acesa dentro da sua mente sobre os seus objetivos, porque isso requer hábitos ardentes e bem definidos que formam imagem clara sobre aquilo que você precisa. Mas a uma dada altura você vai começar a ter um distorcimento sobre dúvidas daquilo que você está. E como um simples hábito é só para te servir, para se manter de forma automática a um determinado objetivo, basta que tu quebres essa rotina, tu começas logo a redesenhar alguma coisa diferente relativamente àquilo que você começou. E algo que me chama a atenção é que a maior parte dos nossos objetivos começam de forma casual, porque tem sempre uma dor que de forma consciente ou inconsciente nós temos que aprimorar. E esta dor é que todo mundo sente, mas não sabe como resolver. E se olhar para um hábito que ele precisa desenvolver de forma consciente, então estará no passo certo para começar a se tornar um homem a ser lapidado para o seu objetivo. E isso começa simplesmente com os ambientes. Então, Ok. eu não posso me permitir que sempre que quiser fazer alguma coisa, eu olhe para pessoas que têm hábitos negativos e transportar aquilo na minha vida e comparar essas pessoas. Não. Eu, por exemplo, tive uma situação muito importante na minha vida, que cruzei a vida de pessoas muito boas, que tinham mentalidade empreendedora, e isso fez com que eu comecei a despertar para um novo hábito, que é o hábito de empreender. Porque eu comecei a empreender de forma natural, mas que eu não sabia que poderia alcançar um nível que hoje alcancei, porque não é fácil distorcer a ideia que eu tenho na mente do objetivo claro que eu hoje formei. Mas quando eu comecei, eu nem sequer imaginava que aquilo se tornaria um hábito. Então, é por isso que eu disse, no princípio, que não existe linha métrica para começares a formares um hábito, mas sim, existe um desejo ardente que deve ser resolvido e isso vai te fazer com que tu se movimentes ao seu objetivo. E os objetivos quais são? São vários. As dores são várias. E isso vai fazer com que exista então a relação casual entre o ambiente que nós vamos encontrar e vamos simplesmente adaptando em função dos nossos objetivos. Isso depois torna-se um cravo na sua mente. Mesmo que alguém te apresentar uma dúvida, distorção da imagem que você tens, não consegues banir isso. Então, sobre o hábito milionário ou os hábitos milionários, depois aprendes a ter características de pessoas que têm hábitos milionários. E hoje, não necessariamente aquilo que as pessoas dizem. Não, para você seres bem sucedido, tens que treinar 10 horas. Para você seres bem sucedido, tens de treinar
todos os dias. Para você ser bem-sucedido, há pessoas que não treinam, mas são bem-sucedidas, só que elas não sabem que têm este hábito de poderem estarem persistentemente sobre o seu foco. E isso depois chega a uma fase que nós temos que alinhar a carroça, né? Aquilo que nós chamamos, né? O velho ditado, né? Colocar a carroça em frente aos bois, mas chega a uma altura que nós temos que alinhar tudo para inverter este processo desde que a gente perceba o que nós estamos a fazer. Porque muitas vezes nós começamos a criar um hábito de forma inconsciente. E quando despertamos, depois começamos a contar crenças ou histórias erradas sobre a nossa vida. Porque nós fizemos escolhas erradas que se tornaram hábitos. E sobre empreender, sobre crescimento, sobre prosperidade. Diria eu que desde que a gente consiga obedecer os nossos objetivos ou as nossas ideias formadas, então nós começamos a desenvolver aquilo que é um hábito permanente, ok? Um hábito mediano, né? Certo? Porque já que temos hábitos curtos, hábitos medianos e hábitos permanentes que vão fazer com que cada um de nós consiga assim olhar, certo, para aquilo que ele tem e sabe e diz, pronto, eu tenho um hábito X. Só não concordo quando as pessoas acham que esse hábito é algo, né? É algo que já foi aprimorado desde o seu nascimento. Não, existem sim pessoas favorecidas que já nascem no seio de famílias com hábitos, né, poderosos e que podem lhes tornar bem posicionados, mas existem pessoas que nascem de famílias muito humildes e que depois explodem por causa do seu objetivo e sede de crescimento. Certo? Implica dizer que esses hábitos vão assimilando no decorrer, no crescimento, enquanto crianças, né, no berço, a sua família, vai ajudar a construir esses novos hábitos para o seu futuro, para o seu crescimento. Desde que aprende-se a construir um legado. Atenção. Desde que aprende-se a construir um legado, porque existem famílias bem-sucedidas, mas depois não sabem manter a estrutura de crescimento. Porque quando estão simplesmente, né, retidas naquilo que eles já têm em função daquilo que eles acham que já conquistaram. Certo. Dali é que hoje, se nós verificarmos pessoas que nós conhecíamos que ontem estavam muito bem posicionadas ao nível de empreendedorismo, muitos hoje estão de rastros. Certo. Por quê? Certo. Porque ficaram na zona de conforto e não desenvolveram aquilo que são hábitos milionários. Simplesmente eles se retiveram na riqueza que eles já conquistaram ou que as suas famílias criaram e acharam que aquilo ia continuar a se perpetuar de forma automática, mas não é que acontece. Bom, bem, a volta do que se está aqui a trazer à mesa, está a se discutir, é bastante importante. Vale aqui dizer, salientar que o sucesso é uma ciência e se é ciência deve ser aprendido. E se deve aprender, isso não se dá de forma mecânica, tem aqui uma progressão, tem aqui uma, como que, sucessão de escada. Então não é de dia para noite que a gente aprende a ser bem sucedido, certo? E o sucesso cobra aluguer. Qual é o aluguer do sucesso? O aluguer do sucesso são as decisões, é a disciplina, é o autoconhecimento, é a sabedoria, é o transbordo. Então, é esse leque todo de ferramentas que nós devemos reunir para que a gente consiga manter e sustentar o tal dito sucesso. O que acontece para muita gente e a você que nos acompanha é que as pessoas querem o imediatismo, não querem saber pagar o preço do bônus que querem obter. É quase que impossível. E volto a repetir. Se nós não estivermos num ambiente frutífero, não estivermos em lugares também frutíferos e situações que nos possam propiciar aquilo com o qual nos podemos propuser para que cresçamos, para que conquistemos, vai ser impossível. E para que o hábito seja hábito, né, tem aqui 3 fatores, tem três escadas. Primeiro, o hábito começa a ser, portanto, simples. O hábito começa de forma simples e costuma ir. Há estudiosos que dizem que leva-se por ali 7 dias para que um hábito seja simples. Depois, o hábito de simples passa para ser muito mediano. O que é um hábito mediano? É aí 21 dias de forma ininterrupta, aliás, não pode quebrar. A partir do momento que eu me proponho 21 dias em fazer um treinamento para, por exemplo, comunicação, sem que eu interrompa, isso torna-se um hábito mediano. Depois vem o hábito complexo, que são 40 dias ininterruptos a fazer aquilo que eu me proponho a fazer,
claro, isso vai se tornar um hábito complexo. Só que o que as pessoas não querem é a repetição. Por quê? Por que é que as pessoas não querem repetir? E o Teodoro disse muito bem, as pessoas têm medo do desconhecido, as pessoas têm medo de errar, as pessoas têm medo de não acertar, sem saber que são essas falhas, são esses não acertos, são esses erros que nos vão propuser a que tenhamos, a que construamos, a que estejamos muito bem em função do hábito que nós queremos conquistar. Hábito de ser milionário. Muita gente pensa que ser milionário, riqueza, é dinheiro. Mas não, o dinheiro, ou seja, a riqueza é prosperidade, é mentalidade. Se você não pensa bem, se você não tem uma inteligência emocional, não tem uma comunicação muito bem feita, não é o dinheiro que te vai catapultar, vai te colocar em cima. E costuma dizer que o dinheiro não muda ninguém, o dinheiro só potencializa aquilo que você é. Ou seja, se você não tiver dinheiro, não serás conhecido. E com muito dinheiro e sem desenvolver hábitos saudáveis, hábitos prósperos, você só será ouvido, quer dizer, a tua tolice só será muito mais ouvida. Então, o dinheiro só potencializa, não traz, não me tira, nem dá nada não me acrescenta nada de novo, se não me trabalhar, não me propuser a desafiar aquilo que eu queira construir e conquistar como hábito saudável ou não, em função daquilo que são as minhas conquistas. Boas. Eu só não sei, vou já lhe dar a palavra, Teodoro. A minha questão, tendo em conta esses elementos todos tão importantes, e aqui acabaram de referenciar muitos elementos, e que há pessoas que, na verdade, nascem já de famílias bem-sucedidas e que não lhes é transmitido de forma natural, não é? E muito intencional, de modo que haja a aplicação aos filhos, aos outros descendentes, não é? Hábitos que lhes possam manter no sucesso em que já conquistar, no pódio em que já conquistar. Também falou aqui muito bem o professor Lotte, empreendedor, da questão das pessoas não terem a constância de fazer as mesmas atividades de modo a aperfeiçoar as suas habilidades. Entretanto, eu gostava de saber, da vossa parte, quais dicas práticas passariam para quem está começando a aplicar novos hábitos, não é? Para o crescimento nessa altura, tal como a gente estava aqui a falar, né? De hábitos poderosos que conduzem ao sucesso. O que diriam para essas pessoas de forma muito prática, para eles poderem começar, né? E se tem aqueles que já começaram, como poderia ser essas práticas? Tá bem. Na verdade, eu queria aqui dizer, primeiro, aquilo que o meu amigo Lotte disse há bem pouco tempo. As pessoas não sabem, né? Não sabem o que elas querem. Simplesmente querem ter dinheiro. E às vezes a riqueza é repartida em várias dimensões. E essas dimensões devem ser muito bem esclarecidas aqui. Para dizer que tudo o que nós vamos começar a fazer pode ser de forma simples, se nós formos persistentes aos nossos objetivos, resilientes principalmente a quebrar barreiras de dificuldades que nós vamos ter, vai chegar a uma dada altura e nós vamos nos fazer uma pergunta: mas por que é que nós estamos a trabalhar? Com isso, desenvolvo outra vez a sua pergunta. Conhece alguém que é rico, que tem a sua riqueza física e não trabalha muito? Eu desconheço. Eu não conheço. Tem que se dedicar muito. Então, isso vem com o quê? Com treino, disciplina, determinação. Certo. E a segmentação que nós temos que ter é saber que todos que têm hoje a riqueza que nos move por intermédio das nossas visões físicas, eles trabalharam muito, mas chegou a uma altura que eles tiveram que redesenhar as suas estruturas por intermédio daquilo que eles acreditam. O que é isso? Existe um momento onde as pessoas param. Por que é que eu estou a trabalhar? Aí redefino as estratégias. Dali é que, sempre que nós começamos a trabalhar, primeiro queremos simplesmente satisfazer as nossas necessidades pessoais. Depois vem a ideia de queremos resolver mais problemas
na nossa sociedade. E quando tu começas a perceber isso, então você começas a ganhar o hábito de ser um empreendedor. Porque a ideia que se tem é que os empreendedores são pessoas falidas na vida prática. Quer dizer, tentaram várias vezes nos empregos corporativos e não conseguiram. Então tiveram sonhos frustrados. E esses sonhos frustrados se tornam desejos ardentes de poder fazer alguma coisa para se adaptar à vida. Na vida. Mas que hoje nós percebemos que todos os milionários a nível do mundo tiveram seu posicionamento porque um dia foram zombados. Alguém que hoje está no pódio conta a sua história, que começou a empreender através da riqueza do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. São poucos que conseguem manter essa lanterna, essa lâmpada, essa vela acesa. Por quê? Porque eles sabem que se falharem mais uma vez, eles não vão conseguir alcançar os seus objetivos, as suas liberdades. Isso chama-se ferimento de quê? Do nosso consciente. E esta ferida que se abre, de alguma forma, vai ser sempre o desejo ardente. Sempre que você tiveres a empreender, a primeira coisa que vai gerar na sua mente é: eu quero crescer, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter sucesso. E esse sucesso só vem porque você começa a imitar aquelas pessoas que já cresceram. É por isso que nós estamos aqui. Certo. Nós estamos aqui porque, além daquilo que ontem foi o nosso objetivo, que era resolver simplesmente a nossa dor como pessoas, hoje queremos ajudar a nossa sociedade também a crescer. Porque é dali onde eles vão se orientar em função do que comprou. Afinal, se o Teodoro é empreendedor, pode, na verdade eu não consigo, não posso e nem devo mostrar a minha conta bancária, né? Mas isso já serve de referência viva de como é possível. Afirmativo. Mas quem é o Teodoro? O Teodoro é um empreendedor. O Teodoro é alguém que toma decisões rápidas, falha, comete erros, mas tem que estar sempre a recorrigir. E essa correção vai servir de uma experiência para poder transbordar para outras pessoas. É por isso que nós temos que estar sempre ligados a um ambiente de pessoas empreendedoras. Isso nos torna pessoas de sucesso. E posteriormente começamos sim a ter resultados que nós queremos. E as pessoas hoje só têm imagens distorcidas sobre pessoas que empreendem, porque desde os tempos idos vocês sabem que os que empreendem são os que deram errados na vida e que no final pode fazer algum sentido, mas hoje todos os bem-sucedidos vendem, todos os bem-sucedidos empreendem, todos os bem-sucedidos que hoje e neste momento estão a fabricar o carro que você quer, o avião que você quer, É que geram riqueza. eles estão a empreender. Mas quando começaram, há tempos passou uma imagem do dono do Facebook, como é que se chama, por favor? Mark Zuckerberg, onde há 15 anos estava a convidar os vários amigos para poderem então fazerem parte do projeto, e os amigos simplesmente lá na mensagem que eu li tiveram se calhar uma ideia contrária e simplesmente não apoiaram. E hoje, quem é ele? Quem é ele? Estava de chinelo no seu quarto, parece desesperado, e é isso que acontece com muita gente que está a começar a empreender. Às vezes não conseguem se orientarem de forma direta, mas que encontram, certo? Pessoas que lhes podem ajudar a orientar. E eu olho para o meu amigo Loto, a questão para calma, eu olho para o meu amigo Loto, que na verdade ele tem sempre aquela coragem de dizer assim, vamos fazer isso. E que lembro que uma vez nós escrevemos uma carta, né? Uma carta de como é que chama? Uma promessa, né? Para o futuro e desenvolver. E quando é que nós íamos visualizar o nosso primeiro $1 milhão? Bem, não voltamos ainda a reler, mas brevemente. Isso é uma questão muito prática que agora quero buscar também. A dica prática que deixarias para quem está a nos acompanhar, para quem começou esses novos hábitos, certamente essa pessoa está a seguir para o crescimento, não é? Bem, eu queria só pegar ao gancho que disse anteriormente, que existem pessoas que estão propícias a um ambiente favorável no qual podem desenvolver, né? Ou seja, pessoas
que nascem de um berço de sucesso, supostamente é suposto permitam ao pleonasmo que também consigam conquistar aquilo que os seus têm. Mas eu costumo dizer que aqui a vida não é um determinismo natural. O que é um determinismo natural? Seria, se eu nasci de uma família pobre, vou morrer pobre. Se eu nasci de uma família rica, vou nascer também, vou ser rico. Não é necessariamente que assim a vida acontece. Então, isso é apenas uma fase, e a fase não nos define quem nós somos. Se eu tiver uma família bem favorável, se eu não me desenvolver, então a probabilidade de cair também é maior. Também, o ter nascido numa família não favorável, que não seja rica, não me dá o direito que eu nasça ou morra pobre. Então, tudo isso depende daquilo que são os hábitos que eu vou implantar na minha vida, como estamos aqui a falar desde sempre. Certo. Os hábitos, para que se tornem automáticos, é necessário que primeiro se tornem conscientes, para trabalharmos nele e depois tornem-se inconscientes. Ou seja, temos aqui diante de uma árvore que dá fruto, só que nós só olhamos no fruto e não olhamos pela raiz. Ou seja, aqui a lei da semeadura e colheita, de que aquilo que a gente plantar, nós só vamos colher aquilo que plantarmos. Se nós não tivermos bons hábitos, e sucesso é sucessão, se nós não tivermos bons hábitos, não tem como suceder a bons hábitos. Então não podemos esperar sucesso, bons hábitos, coisas frutíferas, se não inicialmente não implantarmos aquilo que são as bases. Então é importante que se saiba e que se leve a conhecer que para que eu tenha bons hábitos, para que eu tenha sucesso na vida, para que eu tenha aquele desempenho que eu queira atingir, tenho de primeiro plantar, tenho de primeiro tomar decisões difíceis. E decisão, como se diz em latim, é decisio, que é matar uma ideia. Se eu não matar a ideia, não me decidir, não me jogar, claramente que eu não vou ter aquele resultado que muito eu almejo ter. Então, um dos conselhos que eu queria dar a você que nos está a acompanhar, primeiro tenha hábitos saudáveis. Hábitos assim muito simples que eu quero dizer. Desde acordar cedo, treinar, meditar. Parece ser hábitos muito assim frívolos, Maravilha. simples, mas que se você tiver que levar a vida com alguma seriedade, esses pequenos hábitos, isso vai fazer alguma diferença. Porque quem acorda cedo, quem se exercita, claramente que também tem de ter uma boa alimentação. Vai mudar a sua alimentação. E agora, o contrário disso vai ser procrastinar. E a procrastinação, o que vai ser isso? Vai ser adiar aquilo que eu podia ter feito hoje para amanhã. É sempre amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu cumprimento, amanhã. Quer dizer, o amanhã nunca chega. E quando eu me proponho sempre o amanhã, estou a sair do agora. E a vida é um eterno agora. Então, se você levar estas dicas, essas simples dicas, né? Não deixar aquilo que eu devo fazer hoje para amanhã, já é um hábito saudável. Outro hábito saudável é que aquilo que eu quero fazer, devo ver quem é a pessoa espelho, quem é as pessoas que já fazem aquilo, para que seja muito mais fácil. Porque os hábitos, quando são feitos de forma conjunta, Teodoro está ali, foi ele que me impulsionou a treinar. Quer dizer, eu sozinho tinha alguma dificuldade, mas só o facto de estar rodeado de pessoas que já o façam, ficou muito mais fácil e simples desafiar-me. Então, a partir do momento que eu me alio a pessoas que já o façam, fica muito mais fácil conquistar. E depois vai dar errado, mas não desista, tem de persistir. O hábito só se torna um sucesso quando eu iterar, quando eu repetir, porque iteração é mesmo melhora contínua, que hoje é melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Se eu parar simplesmente por esse simples erro, claro que eu não vou conseguir almejar aquilo que eu queira atingir. Então, a repetição nos torna um sucesso. Só queria aqui dizer que naquilo que acabaste de dizer sobre fixação de objetivos, repetição e visualizar simplesmente aquilo que supostamente a gente hoje quer conhecer, que é o fruto. A Bíblia até diz, né? Os bons filhos serão conhecidos pelos frutos. Mas atenção, que a raiz, o Loto acabou de dizer, ela primeiro deve ser plantada, deve ser aprimorada, deve ser plantada, e este plantio vai ter algum resultado. Não interessa o tempo, porque você não consegue visualizar qual é o processo que isso vai ter da transformação. Nós poderíamos aqui exemplificar uma planta qualquer, uma semente qualquer, e dizer que em todo fruto que nós visualizamos, ainda dentro do fruto tem semente, e devemos replantar para que a gente não caia no conformismo,
de que nós hoje já somos bem-sucedidos e vamos parar de plantar porque já estamos a colher bons frutos. Os bons frutos só vêm quando nós somos continuador de gerações. Boa. Se nós não continuarmos a plantar, então depois nós vamos ter escassez. Ok. E essa escassez vai se transformar um fracasso na mente de quem supostamente ontem estava bem sucedido. É isso, são essas distrações que nos tiram do hábito. E de lembrar que poderíamos trazer aqui exemplos, né, para esclarecer o que é um hábito, o que é a forma de como cada um de nós poderia se orientar para crescer, mas vamos deixar outros Teodoro, eu vou querer mesmo para interagir um pouquinho mais. Na verdade, vocês já estavam aqui a falar muito daqueles elementos indispensáveis para a aplicação de novos hábitos. Isso é bom. E como lidar com as distrações diante daquilo que é o nosso objetivo de colocar, né, novos hábitos poderosos que nos podem conduzir ao sucesso. Como lidar com essas distrações? Procura escriturar aquilo que são os seus objetivos. Existem pessoas que hoje não sabem o que querem. E quando você não sabe o que quer, qualquer um detalhe pode te desfocar. E de lembrar que para pessoas que estão em direção ao seu crescimento, eles começam a ter tentações maiores sobre o desvio do percurso. Primeiro, deve-se trabalhar muito no seu foco e no seu objetivo. Segundo, deve-se lembrar sempre no que você escreveu e para onde você está a ir. Por isso é que é muito importante você ter o hábito de escriturar os seus objetivos. E esses objetivos vão fazer com que eles te orientem e vão servir como guia para te manterem no foco. E para dizer que qualquer um de nós, qualquer um de vocês, qualquer uma pessoa que quer se empreender, ela precisa ter uma visão clara e bem escriturada sobre os objetivos. E tem que encontrar um ambiente favorável, conforme o Loto já disse, para que esse ambiente o ajude a eliminar sempre aquelas distrações que podem trazer alguns desvios dentro da nossa mente ao longo do processo do nosso crescimento. Se nós não tivermos gente que vão nos servir como grupo de mastermind, né, para podermos ter consultas e às vezes debatermos, nós vamos cair naquilo que é processo de comparação. Não, hoje estou melhor. Mas se você estiver num grupo muito bem inserido e bem sucedido, eu já disse aqui o Lote que sucesso é sucessão. Se você parares, então você está a cortar o fluxo de energia. Atenção, só que quando tu paras, ainda continuas a ter crescimento. Só que é por pouco tempo. Por isso é que se nós começamos a plantar agora, é bem provável que os nossos frutos venham daqui a 3, 4, 5 anos. E há quem não consegue ter esta cadência e linha de pensamento para alimentar aquilo que é o desejo ardente que ele fez começar sobre o seu processo de crescimento. Então, tu consegues, basta que te lembres sempre daquilo que te fez começar para o seu crescimento. Se você um dia já passou por dificuldades, essas dificuldades vão servir como a dor principal que vai te lembrar para o seu crescimento. Mas de lembrar que não te compares nem aos teus parentes, mas sim olhe para o ciclo que você queres alcançar. Porque você não está a se comparar com o seu parente, nem tão pouco com pessoas de famílias bem-sucedidas. Mas sim, você deve te comparar com o seu ontem, o seu eu e o seu amanhã. Mas tenha modelos. Atenção, tenha modelos. Porque nós hoje somos guiados por modelos de pessoas que nos passam a visão de crescimento, sobretudo aquilo que nós achamos que é execuível e dá para adaptar na nossa realidade e continuamos a caminhar. Então, você vai receber muitas opiniões, muitos pontos de vista e que a maior parte das pessoas vão querer te fazer lembrar do seu passado e você vai dizer que então estou bem, porque o meu passado foi muito péssimo. Atenção. É ali onde tu começas a enfraquecer. Lote, mas já para terminarmos e tal, é importante também que se saliente de que as pessoas só andam distraídas porque não têm autoconhecimento. O que é autoconhecimento?
O autoconhecimento é saber quem é você para além daquilo que você pensa ser ou daquilo que as pessoas dizem a seu respeito. As pessoas não têm autoconhecimento, não sabem quais são as suas fraquezas e não sabem quais são as suas valências. A partir do momento que eu não me exploro, não me conheço, dificilmente eu vou saber aquilo que eu queira atingir. E aliado a isso, as pessoas não têm propósito. E não tendo um propósito, claramente que eu vou fazer tudo simplesmente por dinheiro. Eu costumo dizer que quando se faz por dinheiro, é na mesma proporção que o dinheiro vem, quando acaba você parar de fazer. Ou seja, quando eu faço por dinheiro e não por um propósito, quando o dinheiro vai, eu vou cessar de fazer. E saber o que é um propósito, qual é o rumo, qual é a geração de valor que eu queira trazer para as pessoas, isso vai fazer alguma diferença, de certa forma, na vida, não só tua, como na vida de quem te circunda. Então, é importante que saibas qual é o teu propósito, quais são os teus pontos fortes, quais são os pontos fracos. E que também, as pessoas também têm que saber o que é custo e despesa, né? Nós não podemos nos ater a tudo, a fazer tudo, né? Nós devemos saber que custo é aquilo que me vai dar retorno. Claro, despesa é aquilo que eu gasto sem que tenha retorno. Então, é importante saber diferenciar o que eu no que eu possa fazer para que eu tenha algum retorno, não só para mim e também para a vida. Por exemplo, se eu tiver que, portanto, estar afundado à pornografia, vai ser, portanto, um hábito mau. Então, isso gasta 95% da minha energia cerebral, que essa energia seria para prosperar. Então, a partir do momento que eu não tenha um autoconhecimento, claro que eu me vou adotar e ater a coisas que me roubam energia, que essa energia podia ser para prosperar. Então, Faz distração. é importante ter autoconhecimento. O autoconhecimento é saber que eu valho, sou mais daquilo que eu penso ser. E também que tenha a ter um propósito, porque se eu trabalhar as coisas por dinheiro, claro, eu vou sentir cansado. E as distrações vêm porque nós não temos foco. A partir do momento, o que é foco? Foco é flow, é fluxo. Aqui estamos como que a divertir, não estamos a trabalhar, porque eu tenho a certeza de que, e vocês vão concordar comigo, nós estamos a fazer aqui por dinheiro, nem por obrigação de ninguém. Nós estamos a fazer isso porque nós gostamos. E quase que a gente não vê o tempo a passar. Então, esse fluxo de tempo que vai fluindo, sem que a gente saiba, é porque nós sabemos em que é que nós devemos nos propuser, em que é que nós devemos ocupar. Então, saber essas coisinhas, o que é que eu devo fazer, o que é que o mundo espera de mim para que eu resolva melhor do que ninguém possa fazer, é importante. Isso vai eliminar que eu me retire essas supostas distrações que possam fazer e atrelar aquilo que é o meu crescimento. Mas esse crescimento todos os dias terá que ser continuado em função daquilo que é a coragem. Porque nós sabemos que muitas pessoas hoje têm a coragem de criar uma empresa, né? E não sabem como vão posicionar essa empresa. E hoje as estatísticas nos provam que em cada 10 empresas ou em cada 100 empresas que surgem, 80% delas quase que não passam o quinto ou o 10º ano. Não conseguem se manter no mercado. Por quê? Por causa das adversidades e falta de coragem de continuar. Para dizer que existe muita gente inteligente que gosta sim e estará a trabalhar para si, que se achas que não conseguiste uma oportunidade de estar no emprego corporativo. Calhar, é aquilo que temos dito, né? Deus escreve direito em linhas tortas. Nem tudo que está errado é porque está errado. É porque tu deves continuar a buscar aquilo que é o seu desejo, crescimento. E esta porta que está vedada, de alguma forma, está vedada porque não é para ser aberta e tem outras abertas. Dali é que muita gente fica paralisada em seus objetivos e diz: uau, eu tive um colega que é muito inteligente, o que é que ele vai falar quando eu começar a falar disso, quando eu começar a trabalhar nisso? A primeira coisa que vai ter é aquilo que nós chamamos de como é que chama? Atravessamento, né? Ideias que podem, né? de desfragmentar os seus objetivos. Não fixe o seu olhar nos problemas. Não fixe o seu olhar naquilo que nós podemos chamar de obstáculos, porque estas pessoas vão se transformar sim no seu verdadeiro obstáculo, que vai fazer com que tu fiques paralisado. Porque se tu ficares paralisado, automaticamente você não vais conseguir alcançar o seu objetivo. De lembrar que
aquilo que nós temos estado a viver sobre empreendedorismo, empreender é mesmo correr riscos. E os riscos são tão grandes, são tão altos, que se você se fixar no dinheiro que o Loto acabou de dizer, a primeira coisa que vais fazer é desistir. Tu tens que amar aquilo que tu estás a fazer para que os teus objetivos não sejam cortados em função disso. E para terminar este raciocínio, a nível do empreendedorismo, nós devíamos buscar todos os dias premiar as pessoas corajosas, porque estas correm riscos que nem sequer você consegue imaginar. Só que elas conseguem se reerguer muito rapidamente por causa do hábito que criaram de empreender. Mas eu queria... Muito rapidamente, o empreendedorismo é mesmo correr risco. É errar, acertar, caminhar, errar, acertar, caminhar. Devemos errar muito rápido, acertar rápido, continuarmos no foco do nosso objetivo. Isso é um hábito. Só que se você não desenvolver este hábito de empreender, te garanto que você não chegas lá. Amigo Loto, eu queria mesmo que, para terminarmos, um conselho que darias a quem nos acompanha a essa hora, não é? Que conselho darias a essa pessoa para exatamente colocar em prática os novos hábitos que lhe poderão conduzir ao sucesso? Bem, Em poucas palavras. ok. As pessoas pensam que têm sucesso, ganham sucesso, conquistam alguma coisa pelo que sabem, fazem e gostam. Mas eu vou aqui desfazer. As pessoas não têm sucesso porque fazem o que sabem, fazem o que gostam e sabem o que gostam de fazer. Então, se nós continuamos a fazermos o que sabemos, se nós continuamos a fazer o que gostamos e continuamos a fazer o que estamos acostumados, não vamos ter sucesso. Ou seja, é importante que saiamos da zona de conforto para a zona de conflito, para a zona de transtorno, para que consigamos almejar a tão sonhada liberdade. Mas fazer o que eu sei, que é aquilo que eu gosto, eu numa altura como essa, eu gostava de estar a descansar. É algo que eu gosto. Então, adultos fazem o que deve ser feito, não o que gostam de fazer. Então, a partir do momento que você deixa de fazer o que gostas para te propuser a novos desafios, então você vai ter sucesso. Só que você não te pode acostumar a fazer a mesma coisa. Eu disse que sucesso cobra algum aluguer. E o aluguer do sucesso são as decisões, são os desafios. São aqueles passos que nunca tomei para que eu tome e ou seja, ganhe novos rumos. Disse muito bem o Teodoro que empreender requer risco. Só que antes que empreendamos empresarialmente, temos que empreender a nível de mentalidade, a nível de consciência. É isso, nós não buscamos sabedoria, não buscamos instrução. Não nos cercamos as pessoas que já o fazem, mas queremos ter o bônus. É impossível. Então, é importante que nós nos revistamos de conhecimentos, saibamos saber o que pretendemos conquistar para que almejemos alcançar o tão sonhado sucesso. Então, saiamos da zona de conforto para a zona de conflito para que conquistemos a zona de liberdade. E a liberdade, costuma dizer, é desobrigação. Liberdade não é fazer tudo o que eu quiser fazer, mas é não ser obrigado a fazer nada. Se você está no emprego a trabalhar 20 horas, você não é livre, você é escravo. Você está a fazer a mesma coisa há 20 anos. Então, tens de se desafiar, tens de comprar habilidades, competência, sabedoria para que você cresça a nível de mentalidade e os novos ciclos mentais se abrem. Então, por ali. Teodoro, para terminar mesmo em curtas palavras, conselho que poderias deixar a quem nos acompanha? Eu acho que o tempo correu muito rápido. Mas quero dizer que, para mim, tudo que não pode me amar de volta, eu também não posso me atrever a amar isso. Os melhores negócios serão aqueles que eu não farei. E se eu tiver que me propor a fazer, eu tenho que começar a amar primeiro a tarefa que eu estou a me comprometer. Porque nada vai te fazer desistir quando você começar a amar a sua atividade. De lembrar que ao longo do percurso, tu vais continuar a ter visões de outras pessoas que também estão no mesmo processo. Logo, vais começar a te divertir com tudo que tu estás a fazer. Por isso, antes de desistir, lembre-se que tu és um curso de água, és um curso de um rio de água
que é retroalimentado por várias fontes e por intermédio deles tu estarás a enviar aquilo que é o retorno da energia. Por isso, tudo o que não estiver a correr bem é porque você está num paradigma errado. Consulte e procure por um mentor para poder te ajudar a desenvolver um hábito que te pode fazer crescer. Boas. Muito obrigado, meus caros amigos, convidados por este momento único e especial que vocês nos brindaram em partilhar esse conhecimento de hábitos poderosos que nos conduzem ao sucesso. Espero que tenham acolhido e absorvido aí conhecimentos valiosos e que possam colocar em prática no dia a dia para o crescimento de cada um de vocês. Espero que vocês possam lá dar um like no nosso canal, Lapidação Mental, subscrevam e partilhem esses nossos conteúdos para chegar a mais pessoas que possam, na verdade, acessar os nossos conteúdos. Um forte abraço, muito obrigado. Até já.